Olá, no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre um problemão atual que tem se apresentado como uma verdadeira epidemia dos nossos tempos modernos e que, na verdade, ninguém está livre de enfrentar essa dificuldade. Quem está de pé, cuide para não cair, que é a crise da atenção. A dificuldade de manter o foco, a disciplina, a ordem, de ter constância. Isso tem sido uma queixa recorrente no meu consultório, nas pessoas que eu escuto, essa dificuldade, né, nesse músculo da atenção, do foco, da perseverança nos seus objetivos. E no vídeo anterior eu trouxe para você, eu sinalizei aqui para você uma das possíveis causas desse problema. Se você não assistiu o outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse. Quando você terminar de assistir, você entra ali na descrição e assiste esse outro vídeo para aprofundar um pouco mais essa reflexão e pegar uma outra causa que eu trouxe, que foi o estilo de vida atual cada vez mais acelerado, num ritmo de vida cada vez mais acelerado, e o perigo disso para a nossa vida, os sintomas que isso tem acarretado de ansiedade, de irritabilidade, de impaciência, intolerância com o curso natural da vida, o ritmo natural da vida, das pessoas, com as pessoas com quem eu falo ao vivo, né, num ritmo natural, presencial, muitas vezes, uma conversa com alguém ali e numa velocidade normal, e como isso está sendo prejudicado por um estilo de vida cada vez mais acelerado, com a tecnologia permitindo isso, a gente acelerar um áudio, acelerar um vídeo, uma aula que a gente assiste, na ilusão de multiplicar o nosso tempo e conseguir fazer mais coisas com o tempo da gente. E aí nesse estilo de vida também multitarefa, vai gerando essa ansiedade também, e tá todo mundo bem adoecido nessa área aí. Então vale a pena você assistir o vídeo anterior. No vídeo de hoje eu quero trazer uma outra questão, uma outra causa possível desse sintoma aí dos tempos modernos, esse grande problemão aí da crise de atenção, de foco e consequentemente de disciplina, de constância, de força, de ordem. Eu vou lembrar para vocês uma história do mito de Ulisses, né? Ulisses estava voltando da Guerra de Troia, no mito da Odisseia de Homero, né? Ulisses voltava da Guerra de Troia, retornando para a sua casa, e os marinheiros enfrentavam um grande perigo no mar, nesse percurso que Ulisses tinha que correr, né, nessa rota dele, que ele teria que passar pela Ilha das Sereias. As sereias, elas entoavam um canto irresistível, hipnótico, que atraía os marinheiros até elas, e eles batiam no rochedo da ilha, nos rochedos ali da ilha, e naufragavam. Ulisses foi avisado desse perigo pela feiticeira Circe, e o que ele fez para se proteger, para não cair nessa armadilha? Ele reuniu a sua tripulação e orientou, né, ordenou que eles tapassem os seus ouvidos com cera de abelha e que o amarrassem fortemente ao mastro do navio para que ele não se soltasse de jeito nenhum. E aconteceu que eles fizeram isso, passando ali pela região da Ilha das Sereias, elas começaram a cantar aquele canto lindo, irresistível, né, hipnótico. Ulisses ficou louco de desejo de ir ao encontro delas, começou a gritar e gritar, mas a tripulação não estava escutando nada, né? Ele, inclusive, já tinha sido orientada antes por Ulisses a não ceder, não desamarrá-lo de forma nenhuma, por mais que ele pedisse e gritasse. Mas além disso, né, eles taparam os ouvidos que ele pediu, então eles não escutaram os gritos de Ulisses e não desamarraram ele, mesmo ele ali louco de desejo, e eles conseguiram passar por aquela região da Ilha das Sereias sem cair nessa armadilha e seguir o seu caminho de volta, de retorno para casa, para o seu reino, né, a sua terra. E qual a grande lição que a gente pode tirar desse mito para esse nosso problema atual dos nossos tempos modernos, né? Algumas muito boas, assim, esse conto é muito bom. O poema, né, de Homero. Primeiro, gente, Ulisses, ele sabia aonde ele queria chegar, qual era o destino dele. Ele estava retornando para sua casa após uma guerra. Então, a imagem da sua casa,
né, a lembrança da sua casa, a imaginação, ele se imaginar já chegando na sua terra, já o enchia de alegria, de entusiasmo, mesmo antes de chegar, e de força para fazer o que fosse preciso para chegar lá, movido por essa alegria, esse desejo, essa vontade de retornar para sua casa, de estar lá novamente. Né? No livro do Pequeno Príncipe também tem uma fala assim fantástica, né? Bem conhecida, que a raposa diz para o príncipe: se você vem às 4 da tarde, desde as 3 eu já começo a ficar feliz. Então, a gente consegue, com a nossa imaginação, se projetar para o futuro e já se entusiasmar e se alegrar, essa alegria do que está por vir. Então, eu preciso ter claro diante de mim o meu destino. É a primeira coisa, aonde eu quero chegar, me imaginar lá, essa minha visão de futuro, lá na frente, se imaginar dessa forma, se eu quero ser uma pessoa disciplinada, forte, se eu quero ter conquistas, conquistar algo, é importante que a gente já comece a imaginar, a namorar essa imaginação, a curti-la, que isso vai gerando em nós essa alegria antecipatória, que vai, por sua vez, provocando em nós uma força para seguir o caminho que for preciso, fazer os sacrifícios que forem precisos para a gente conseguir chegar lá na nossa finalidade, no nosso destino, no nosso objetivo final. Então, esse é o primeiro ponto importante. E aí, como católica, né, a gente pode começar assim de um destino mais alto, um objetivo mais alto, uma finalidade última da nossa vida, que é importante que seja objeto do meu desejo, da minha imaginação, da minha reflexão constante, diária, né? Tá sempre pensando sobre isso, justamente para que tenha uma força muito grande que me mova até lá. Que é qual? É o desejo de céu, de eternidade, de santidade. Deve ser a nossa finalidade última da nossa vida. Nós todos somos chamados a isso, a santidade, a viver eternamente com Deus, na felicidade eterna, e a gente precisa cultivar essa imaginação, essa visão nossa de futuro. E aí a gente vai descendo para a nossa vida, para as particularidades da nossa vida, para a nossa vocação própria, pessoal, individual, que vai me levar até lá, essa vocação última, esse chamado último, universal de todos nós. Né? Então, qual é a minha vocação particular? Eu que sou casada, então é o meu matrimônio, é o meu trabalho, são os meus filhos, as minhas obrigações, os meus deveres de Estado, os deveres do meu chamado. Quais são, né, os seus deveres, o seu chamado, as suas vocações pessoais, particulares, que são só suas, né, que tem um nome, que tem sobrenome, que tem um rosto. Isso daí deve estar claro diante de você, e você imaginar, né, como viver bem o seu casamento, como ser uma boa mãe, como ser uma boa profissional, uma boa dona de casa. Vai imaginando isso e já se alegrando com essa sua visão de futuro. Então, isso é o primeiro ponto que precisa estar claro, definido e bem vivo dentro de você. Não pode ficar esquecido ali num canto, eu sei disso, mas precisa estar sendo alimentado constantemente essa visão sua de futuro, esse destino onde você quer chegar. E aí, gente, Ulisses sabia aonde ele queria chegar, mas ele tinha para isso uma rota traçada. Uma rota traçada que não poderia ser desviada atrás das sereias, né? Se ele fosse atrás do canto das sereias, ele ia se desviar da sua rota, além do que ia morrer, né, naufragando ali, batendo nos rochedos da ilha delas. Então, você tem uma rota para chegar no seu destino último? Se você não tem, pronto, aí já é um problemão aí, de que você vai se dispersar muito fácil, você vai ir atrás de qualquer canto de sereia, gente, da internet, de coisas boas até, tá? Você vai se perder nos seus afazeres, né? Por exemplo, uma mãe, dona de casa, com muitos filhos, casada, né? Às vezes trabalha fora e trabalha dentro de casa também. Então são muitas demandas, muita coisa te chamando. Se você não tem uma rota traçada, você vai se perder aí no caminho, você vai querer fazer cada hora uma coisa diferente, você vai mudar de ideia toda hora, de plano toda hora. Então é importante que você vá descendo o seu roteiro, né? A gente falou de um destino final,
E aí, dentro disso, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem, né? Então a gente vai descendo aqui, eu posso viver ainda 50 anos até chegar no meu ajuste de contas final lá, né? Na eternidade, mas vamos pensar aqui, né? Num tempo de um ano, é importante que você tenha uma rota para esse ano, que cursos que eu vou fazer, que metas eu tenho para esse ano, que habilidades que eu quero desenvolver, que tipo de pessoa, de mulher eu quero me tornar, né? Que defeitos que eu quero vencer nesse ano. Não muitas coisas, tá, gente? Porque aí fica mais difícil. Então, eu preciso traçar uma rota para esse ano. E aí vai descendo, vai vindo para o micro, né? Uma rota, um roteiro para o meu mês. Como é que vai ser o meu mês, o meu planejamento mensal? Aí eu desço para o meu planejamento semanal, até chegar ao meu planejamento diário, o meu roteiro do meu dia. Como vai ser o meu dia de amanhã? Quais são os meus compromissos? O que eu tenho que fazer? Quando a gente faz isso, gente, geralmente a gente está usando mais a razão do que a emoção. Quando eu traço um roteiro, e quanto mais longo é esse roteiro, como por exemplo para um ano, eu vou usar mais a razão do que a emoção, porque a emoção ela não se sustenta muito durante um ano, ela é muito instável, ela é muito superficial, ela muda toda hora, ela é muito mais suscetível à vida, os acontecimentos, as circunstâncias da vida, né? Então, quando eu traço um roteiro, eu estou usando mais a minha razão, é um discernimento que eu faço em cima do meu chamado, em cima das minhas obrigações, dos meus deveres de Estado. Então isso vai me proteger, é uma decisão inteligente que eu tomo hoje em vista do meu futuro, como Ulisses tomou, né? Qual foi a decisão inteligente dele? Me amarre ao mastro do navio fortemente, tapem os seus ouvidos para vocês não me escutarem, não escutarem as sereias, né? O canto das sereias, também a tripulação, e não escutarem também os meus gritos, as minhas ordens para vocês aqui, para me desamarrarem. Então, ele se protegeu, né, do que poderia ali desviar ele do caminho. Então, é importante que a gente faça isso, que a gente tome essa decisão inteligente em vista do nosso destino. Então, vocês precisam se acostumar a fazer isso, se acostumar a ter roteiros, né? Eu costumo, por exemplo, todo dia ali à noite, né, eu anoto no meu caderno ali, né, no meu planner, na minha agenda, qual vai ser o roteiro do meu dia seguinte. Então já tem, né, os meus compromissos fixos, aí dentro daquilo que não é fixo, o que eu vou colocar, o que eu vou conseguir encaixar. Então no dia seguinte, aquilo serve para mim, essa rota que eu tracei na véspera, ela serve para mim como uma bússola, um guia que vai me proteger de mim mesma, das minhas emoções e desejos que vão aparecendo ali no meio do caminho daquele dia. Não, eu preciso fazer isso aqui que eu já decidi, que é a decisão racional e inteligente que eu tomei ontem. Então eu não vou, será que eu faço isso aqui agora? É claro que numa proporção assim menor de um dia, isso é mais suscetível a mudanças e realmente, né, surge um imprevisto. Eu preciso ir fazendo alguns ajustes ali ao longo do dia. Mas quanto maior é essa escala, né, desse roteiro, ele prevê um tempo maior, então ele deve sofrer menos mudanças assim emocionais, né, pequenas. São coisas maiores que vão provocar uma mudança ali no meu roteiro. Então, essa é uma estratégia que vocês precisam adotar. É um remédio, né, um remédio preventivo. Se você já está doente da sua atenção, vai ser um remédio né, tratativo realmente, que vai te curar disso. Mas se você não está ainda doente, que é muito difícil, né? Porque está todo mundo realmente enfrentando essa dificuldade aí hoje, é uma prevenção para você. Trace a sua rota, o seu roteiro, ali saiba onde você quer chegar. Essa alegria vai te dar força de vontade para fazer os sacrifícios, para seguir firme na sua bússola, nessa via que você traçou para chegar na sua finalidade. E em cima do que eu falava anteriormente, que é nosso destino último é a santidade, é a eternidade, você vai descendo as suas vocações, seu matrimônio, a paternidade, a maternidade, o seu trabalho, né, a profissão, enfim, você vai descendo nisso daí. Eu posso dizer com isso que esse roteiro que eu tracei, ele é a minha via de santidade.
Esse roteiro do meu dia, do mesmo jeito que eu posso do macro vir para o micro, eu também posso do micro entender que ele está, e assim que deve ser, ele está apontando para o macro. Então, o roteiro do meu dia, se ele está dentro do roteiro da minha semana, do roteiro do meu mês, do roteiro do meu ano e, por fim, do roteiro da minha vida, se ele está dentro disso tudo, igual, como na matemática, né? Aqueles conjuntos menores que estão dentro dos conjuntos maiores, então o roteiro do meu dia, ele é a minha via de santificação, ele é a minha rota de santificação. Olha como isso é sério, como isso é grande, como isso é importante que a gente tenha. Se eu não tenho isso, qual é a minha via de santificação encarnada, pessoal, aqui para o meu dia de hoje? Eu não sei. Eu fico perdida, desorientada. Todo dia é um discernimento novo, todo dia é uma decisão nova, é uma ideia nova. Então, gente, nesse vídeo de hoje é isso que eu quero trazer para vocês, esse grande remédio contra essa doença do nosso tempo, da crise de atenção. Tenha um roteiro, se projete lá na frente, se imagine aonde você quer chegar, trace a rota, né? Coloca ali no seu GPS a rota, se for preciso no caminho, e vai ser preciso você fazer ajustes dessa rota. Você traça um roteiro e você vai fazer testes, né? Pode ser que você fez um cálculo e que não deu muito certo de você colocar o seu estudo nesse horário do dia, não funcionou, eu estou muito sonolenta, muito cansada, já nesse dia não consigo render bem, não consigo produzir, né? Minha cognição não está muito boa. Vou mudar isso daí. Então, a gente precisa estar sempre fazendo esses ajustes, esse novo cálculo da rota, né? Se não foi intencional, consciente, porque eu estou vendo que realmente através de uma revisão de vida, um exame de consciência, eu vi que não está dando certo, então eu preciso fazer um novo cálculo. Às vezes não é por isso, às vezes é só porque eu me dispersei, me desviei por desatenção minha, por fraqueza minha, eu me desviei da minha rota e aí eu preciso, né, fazer esse novo cálculo da rota, como o GPS diz pra gente, para me devolver para a rota segura que vai me fazer chegar no meu destino final, no meu objetivo final, tá certo? Então fique com isso, implemente isso na sua vida, faça essa experiência, porque sem um roteiro você já começa mal aí, já começa o grande problema, você não vai saber o que você deve fazer no seu dia de hoje. Você vai começar o seu dia improvisando ali, todo dia vai ser esse improviso de quem sobe no palco da vida sem um script, sem um roteiro para seguir, tá certo? Fique com esse vídeo, com essa reflexão, espero que tenha te ajudado. Coloque aqui para mim nos comentários, né, se isso te ajudou de alguma forma, se você já tem feito isso, se está funcionando, se está te ajudando, partilha aqui comigo, né? Eu quero te ouvir, eu quero saber como isso pode acrescentar algo na sua vida e como você também pode contribuir aí com a gente nessa reflexão tão gostosa, tão importante, necessária para o nosso tempo, tá certo? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!